Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos trabalhar um pão recheado. É isso aí, nós temos o Instagram, @Chefe Mancuso, onde a gente posta os vídeos, as fotos, tudo que acontece aqui na nossa padaria. E muitas pessoas essa semana nos pediram sobre um pão recheado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Uma massa muito especial, utilizando o Antônio, nosso fermento natural, e fazendo uma modelagem onde o recheio fica por toda a massa. E isso é muito importante. Espero que vocês aproveitem para o Faça e Venda ou para os seus familiares. Então hoje no canal Chefe Mancuso, pão recheado. Vamos para a cozinha, vamos lá. E novamente vamos utilizar 2 fermentos na nossa receita, tá? Vou falar agora com bastante calma porque ainda gera dúvida no pessoal que assiste o vídeo. Quem está assistindo os vídeos já faz um tempo, tá tudo resolvido essa história de 2 fermentos. Mas tem muitas pessoas que começaram a assistir agora. Então nós vamos explicar novamente qual é a necessidade ou facilidade na utilização de 2 fermentos na mesma receita. Então vamos lá, ó. Pessoal, por que a gente utiliza 2 fermentos? O fermento seco, ele é um fermento que eu consigo a resposta do pão já no mesmo dia, dentro de um processo correto, né? Dependendo da quantidade de fermento que a gente usa, e ele vai ter a fermentação dele já no mesmo dia. Quando a gente utiliza o fermento natural, a gente tem uma fermentação longa, então é uma escolha do nosso processo. Eu vou preparar o nosso pão com fermento natural e deixar a natureza agir. Chefe, o meu fermento está demorando muito. Chefe, o meu fermento foi muito rápido. É isso aí mesmo. Ele que vai dar a resposta para você do que ele é capaz, tá? Então nós temos essas 2 escolhas. Se eu não tiver o fermento natural, eu tiro ele da receita e faço a receita da mesma forma, com a mesma quantidade de fermento seco. Eu não preciso aumentar a quantidade porque eu não tenho o fermento natural, tá? Daí eu sigo todo o processo da receita, tudo tranquilo, vai fermentar, vai para o forno, tudo certo, tá? Chefe, eu quero trabalhar só com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo. Como que é o processo? Da fermentação natural, através das dobras, através da fermentação longa. Então a gente tem que tratar a massa de uma maneira diferente quando a gente trabalha com fermento natural. Não dá para ser assim, é a mesma coisa? Vai ter a mesma resposta? O pão vai ficar pronto no mesmo tempo? Não, vai ficar pronto no tempo do fermento natural. E o fermento natural é a característica de cada padeiro. E isso que é interessante, tá? Então daí você faz a mesma receita, os mesmos ingredientes, o mesmo processo até o final da sova. Dali para frente, a gente tem que respeitar o tempo do fermento, tá? E se eu quiser utilizar os 2 fermentos, que é uma prática comum na nossa panificação, daí a gente vai trabalhar com o fermento seco sendo o principal e o fermento natural sendo o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor. Então a gente tem uma resposta mais rápida do processo com o auxílio do fermento natural fazendo parte dessa receita aí. Então também é muito interessante, principalmente para o pessoal que faz para vender. Eu tenho uma resposta mais rápida dos meus pães. Tudo bem? Espero que a gente tenha explicado certinho e agora a gente vai seguir a receita do nosso pão recheado. Vamos lá! E vamos para os ingredientes do nosso pão recheado. Tenho aqui 300 gramas de farinha branca. Essa farinha, pessoal, é a tipo 1. Eu quero um pão mais macio, tá? Tenho aqui 5 gramas de fermento seco. Tenho 15 gramas de açúcar. Um ovo inteiro, tá? Gema e clara, sem a casca. Tenho aqui 100 gramas de fermento natural já ativo, corresponde a 30% da quantidade de farinha, tá? Se você não sabe como ativar o seu fermento, assista o vídeo Meu Primeiro Pão com Fermento Natural, que lá tem todo o processo da ativação do fermento, tudo bem? Eu tenho aqui 75 ml de leite e 75 ml de água. Por que 2 tipos de líquido? Porque eu quero o meu pão macio, ó, farinha tipo 1, ovo, manteiga e o leite vai me dar uma maciez nesse pão. Só que eu quero ele crocante a hora que sai do forno. Então a gente vai utilizar metade água, metade leite, tá? Eu tenho aqui 20 gramas de manteiga e tenho 5 gramas
de sal. Iniciamos o processo misturando os ingredientes secos, depois o líquido, mistura bem, não deixa mais nada seco, a gente entra com a gordura e no final do processo a gente entra com o sal. Colocamos o fermento seco, o açúcar, aí a gente começa a misturar, uma mão vai na cabeça, mentira, uma mão vai na massa, a outra fica livre para colocar os ingredientes, ó. Mistura bem, homogeneiza, aí a gente faz aquele famoso buraquinho aqui, ó, e nós vamos colocar os ingredientes líquidos aqui nesse buraquinho, tá, ó, o ovo, a gente coloca o fermento natural, TODO, coloca tudo. Pessoal, aqui é um grande lance, ó. Quando eu tenho vários líquidos e o líquido é variável nas receitas, eu tenho que escolher quem vai ser variável. Então aqui eu entrei com o ovo 100%, o fermento 100%, e eu tenho dois líquidos. Eu vou colocando um pouquinho de cada? Não. Eu coloco o leite 100% e a água vai ser variável. Tá? Então a água eu coloco uma parte e reservo outra parte. Agora a gente vai começar aqui a mistura e depois eu vejo se tem a necessidade dessa água aqui. Então, lembrando, líquido é sempre variável. Se eu tenho vários líquidos, eu escolho um para ser o variável, tá? Chefe, eu não poderia misturar o leite com a água e depois colocar a variável? Pessoal, a gente quer o leite 100%, a gente quer o pão macio. A água vai ser variável, tá? Claro, isso é a nossa forma de fazer o pão. Você pode escolher como você hidrata a sua massa. Essa é a forma que a gente utiliza aqui na nossa padaria, tá? Aí a gente continua a mistura dentro desse buraquinho, ó. Então mistura aqui o fermento natural, tá misturando o ovo, o leite. Deixa bem homogêneo aqui primeiro, para depois tirar a farinha do lado, tá? Se eu coloco o ovo, misturo a farinha. Se eu coloco o fermento natural e misturo, eu não vou saber a hidratação da minha massa, eu vou perder o ponto, tá? Ó. Aí agora a gente começa a puxar a farinha que está em volta. Olha lá. Trago para o meio, ó. Bem tranquilo, com calma. E agora nós vamos fazer esse processo aqui até misturar a farinha com esse líquido. E agora a gente vai vendo se tem a necessidade desse restante da água aí, tá? Por que que existe essa variação? A umidade da minha farinha, o tamanho do meu ovo, tudo isso influencia, tá? Chegamos no momento que a gente precisa da ajuda da nossa terceira mão, que é a espátula. Olha lá, ó. Essa aqui é de inox, mas pode ser de plástico. Agora a gente tira o excesso aqui da nossa mão, ó, e a gente continua a misturar, mas sabendo como que tá a hidratação, ó. Tá vendo que tem aqui ingredientes secos ainda? Então a gente coloca mais um pouquinho da água, não usei tudo, tá? Ó. E agora a gente vai misturar até não ficar mais nada seco. Mais um pouquinho de água, a nossa massa ainda tá dura, ó. Aí, legal. Ó, pessoal, sobrou um pouquinho de água, tá? Agora que eu não tenho mais nada seco aqui, ó, posso colocar a manteiga, ó. Colocar a manteiga 100%. E agora a gente começa a mistura, ó. Aqui é aquele momento que a gente tem que acreditar no processo, né? Chefe, não vai dar certo, ó, essa manteiga não vai misturar com a massa, eu vou ficar aqui muito tempo. Pessoal, acreditar no processo. Vamos sovando que essa manteiga vai fazer parte da massa, tá? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa, olha lá que legal. Agora a gente vai sair do bowl e nós vamos para a bancada. Que maneira? Pouquinho de farinha na bancada, pouquinho de farinha na nossa mão para tirar o excesso. E agora a gente começa a sova, tá? Como que a gente faz? A gente vai sovar por 3 minutinhos, 5, 3 minutinhos. Aí nós vamos colocar o sal e sovar mais 3 minutinhos. Por que que a gente deixa o sal por último?
Porque o sal ele é bactericida, ele pode atrapalhar a utilização do fermento agora no início, tá? O contato direto do sal com o fermento pode danificar a nossa massa. E agora a gente vai fazer essa sova até a nossa massa ficar elástica, tá? O que é esse elástico? É o ponto de véu, é a rede de glúten, é o alicerce do nosso pão, é ele que vai segurar a fermentação produzida pelo fermento, tanto natural quanto o fermento seco. E como que a gente confere essa elasticidade? Através do nosso ponto de véu. Ó, a gente pega um pedaço da massa e tenta abrir bem fininho, tá? Ó, tá vendo que tá rasgando? Então aqui a gente não tem elasticidade nenhuma ainda. Através da sova a gente vai adquirir essa elasticidade. 3 minutinhos agora no início, coloca o sal, mais 3 minutinhos nós vamos ter o nosso ponto de véu. Vamos lá então, ó. Eu gosto de pegar aqui, forma uma bolsa de ar, sovo, a mão esquerda vira e eu sovo, ó. Sempre com a mão direita só. Chefe, posso sovar assim? Igual minha avó faz, igual minha tia? Pode. Posso sovar com as duas mãos? Pessoal, a sova é do jeito que você está acostumado. O importante é a gente respeitar essa elasticidade. Ah, chefe, tem uma receita que fala, misturou, não está mais grudando na mão, ela está pronta. Olha lá, ó, não está grudando na mão e ela não está pronta. Olha como que ela está rasgando. Então a gente tem que conferir essa elasticidade sempre, tá? A sova do jeito que você está acostumado, mas conferir o ponto de véu é necessário. Então vamos lá, vamos sovar esse pão, 3 minutinhos a gente coloca o sal. Nós temos uma elasticidade na massa já, ó, tá? Passados os 3 minutos de sova, agora a gente vai colocar o sal. Então a gente rasga a massa, ó, abre bem, coloca o sal, sem medo de ser feliz, ó. E a gente continua a nossa sova. Vamos lá. Lembrando que cada pessoa tem uma temperatura na mão, então se a massa estiver grudando, a gente pega um pouquinho de farinha, passa na mão, tá? E continua a sova. Não joga farinha direto na massa, senão a minha massa vai ficar muito pesada, tá? NaOH, nunca joga farinha direto na massa. Vamos lá. Nossa massa já tá lisinha, olha lá, coisa linda, né? Feito na mão, ó. E agora a gente pega um pouquinho de farinha na mão, nós vamos tirar um pedaço de novo da massa para conferir o ponto de véu, ó. Então a gente faz igual a gente fez no início, tenta abrir bem fininho, ó. Tá vendo, ó? E agora ela não rasga, tá? Esse aqui é o ponto de véu, tudo bem? Então quanto mais fino, melhor o meu ponto de véu. O que a gente faz agora depois da sova? Nós vamos deixar essa massa agora descansar por 20 minutos, ó. A gente junta tudo pro meio. Venho aqui, mão esquerda, sobe mastigando. Mão direita, desce mastigando, ó. Agora a gente segura a fermentação aqui. Não é à toa que a gente faz essa bola aqui, tudo bem? E agora nós vamos deixar descansar por 20 minutos. Por quê? Porque a gente está com o glúten ativado, está muito elástico. A gente não consegue modelar o pão fazendo o processo direto, tá? Tá frio lá fora? 20 minutos. Tá calor lá fora? 20 minutos também, tá? Então, beijinho na massa e vamos esperar agora 20 minutos. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos fazer a divisão, tá? Um pouquinho de farinha na mão. E agora nós vamos dividir, pessoal, essa massa aqui em 6 unidades, tá? Nós vamos fazer os pães recheados, cada pão vai ter um pedaço de massa com 100 gramas, tá? Vamos lá. Nossas massas estão divididas, agora vamos para a pré-modelagem, ó. A gente pega a massa, tá? Como que vai ser a pré-modelagem? Nós vamos deixar todas essas massas aqui boleadas, tá? Então pego, viro do contrário, levo todas as arestas para o centro, olha lá, ó. Pego farinha na minha mão, venho fechando aqui, ó. Com esse movimento eu fecho o fundo do meu pão, ó. Fechei o fundo do pão, agora eu viro ele para baixo e vou fazer o seguinte, ó.
Dedão sobe mastigando, tá? Esses 3 dedos desce mastigando, ó, sobe e desce. Fazendo esse movimento, eu tenho a nossa massa boleada, tá? Pessoal, evitar a quantidade de farinha aqui, senão eu não consigo fazer o boleado, tudo bem? Então agora nós vamos bolear todas as outras massas. Nossas massas estão pré-modeladas, agora a gente aguarda 10 a 15 minutinhos de descanso. Por que um descanso novamente? Porque a gente mexeu com a massa e a gente ativou o glúten. Então agora a gente tem que esperar descansar para poder fazer a modelagem final. Enquanto isso, nós vamos preparar os recheios. E para os nossos pães recheados escolhemos 2 sabores, ó, calabresa e alho poró. A composição do recheio é sempre a mesma. O que muda é o ingrediente principal. E qual que é essa composição? Trabalhamos com 70% do ingrediente principal e 30% de queijo ralado. Eu gosto muito de utilizar o queijo meia cura, mas pode ser o mussarela, pode ser um parmesão até, pode ser um provolone. Vai depender muito do sabor que você quer harmonizar com o seu recheio, tá? E como que a gente finaliza esses recheios? Com o requeijão cremoso. A gente vai colocar agora um pouquinho de requeijão em cada recheio aqui e dar uma consistência ideal para a gente fazer a modelagem final, tá? Colocamos aqui um pouco de requeijão, bem pouquinho, só para dar uma consistência, tá? Ó. E agora misturamos esse recheio e finalizamos o nosso recheio. Agora a gente vai retomar um pouquinho sobre as quantidades que a gente tem falado no nosso vídeo. Pessoal, temos a massa pronta, dividimos em 6 porções. Cada porção nós ficamos com 100 gramas em média, tá? Nós vamos ter 3 porções para calabresa, 3 porções para o alho poró. Para cada porção de 100 gramas, eu gosto de trabalhar com 50 gramas de recheio. Então eu vou ter que ter aqui um total de 150 gramas de recheio. Lembrando daquela regra de 70% de ingrediente principal e 30% de queijo, a gente tem aqui 100 gramas de calabresa e 50 gramas de queijo. 100 gramas de alho poró já refogado e 50 gramas de queijo. O requeijão entra somente para dar uma liga, então ele não faz parte da conta, tudo bem? Quem não tem balança não tem problema, tá? Divide a massa em 6, pega uma quantidade de calabresa e uma quantidade menor de queijo, mistura, coloca o requeijão e seja feliz fazendo pão. O alho poró, mesma coisa. Não deixem de fazer a receita porque vocês não têm a balança. Mas é muito importante que você consiga manter o padrão nos seus pães. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa quantidade aqui em 3, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, e dividir aqui, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Pegou, tá? Uma das partes, ó. Colocou na mão e nós vamos fazer um boleado dela, ó, deixar ela redondinha, tá? Vocês vão entender porque na modelagem final, ó. Então por isso que eu tinha que ter o requeijão para eu poder bolear esse recheio. Na produção, pessoal, 100, 200 pães recheados, a gente tem que trabalhar com uma linha de produção e é daí que surgem essas ideias aqui, tá? Então nós temos o pão já boleado, nós temos o nosso recheio já boleado. E esse recheio pode ficar guardado na geladeira já boleadinho. Então assim, chegou de manhã, fez a massa, o recheio já está pronto, a massa cresceu, descansou, você começa a modelar e você tem o pão pronto em poucos minutos, tá? Olha lá, ó. Então nós vamos deixar agora esses recheios aqui todos boleados, tá? Nossas massas pré-modeladas já descansaram, temos os recheios já prontos, agora nós vamos para a modelagem final. Vamos iniciar pelo pão de calabresa, ó. Então a gente pega aqui, ó, um pouquinho de farinha, bem pouquinho, tá? Coloca aqui embaixo. O pão tá virado para cima, a gente faz assim, ó. Vira ele para baixo, tá? Esse é o fundo do nosso pão. Como que a gente faz agora? Agora é o grande lance dessa receita. Nós vamos pegar uma bolinha dessa aqui,
aqui tá boleado, nós vamos fazer assim, ó. Colocar aqui em cima e nós vamos apertar a massa junto com o recheio. Ó, lembra da esfirra aberta? É a mesma situação, ó. Dessa maneira aqui, tá? Agora a gente vai fazer a modelagem do pão. Pegamos aqui em cima do pão, não é lá embaixo, tá? Aqui em cima, ó. E a gente vem antes da metade do pão. E a gente faz o nosso primeiro sorriso. Pega aqui em cima, um pouco para frente da metade. E a gente faz o segundo sorriso, ó. Tira o excesso aqui, ó. E agora a gente vai fechar o nosso pão. Pego aqui em cima, ó. E fecho o nosso pão, ó. Levo lá para baixo. Parece um risoles, ó. Aí a gente tira aqui da mesa e a gente vem fechando o nosso pão, ó. Fechou o pão, agora a gente vira ele para a bancada e dá uma leve apertadinha, ó. E nós temos o nosso pão recheado. Então vamos terminar agora os outros dois e a gente continua o processo. Vamos lá, ó. Fazemos a mesma modelagem com pão de alho poró, ó. Vem aqui o recheio e a gente aperta junto com a massa, olha lá. O recheio de alho poró, ele é um pouco mais úmido, então você pode ir passando a mão na farinha, tá? Para te ajudar, ó. E agora a gente vai fazer a modelagem, ó. Pego aqui em cima, um pouco antes da metade e faço o primeiro sorriso, ó. Depois, um pouquinho para frente da metade, faço o segundo sorriso. E agora a gente fecha o nosso pão, ó. Fechou, ficou parecido com o risoles, olha lá. Tirou da bancada. Essa parte aqui é a chave do nosso pão, então a gente fecha. Vem para a bancada, dá uma leve apertadinha, só para ajeitar o recheio com a massa. E nós temos o nosso pão recheado de alho poró. Nós vamos fazer isso aqui com os outros dois. E temos os nossos pães já modelados, recheados na assadeira, ó. Aqui nós temos o calabresa e aqui o alho poró. Como que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai passar aquela misturinha de gema de ovo com um pouquinho de leite, tá? Em todos os pães. E nós vamos identificar através da cebola e do cheiro verde. Então na calabresa nós vamos colocar um pouquinho de cebola roxa cortada bem fininho, e no de alho poró a gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde cortado bem fininho também, tá? Passamos a mistura da gema de ovo com leite, ó, em todos os pães. Colocamos no de calabresa a cebola, uma quantidade legal, tá? Sem dó. Chefe, essa cebola não vai tostar no forno? É tudo que a gente quer. A gente quer que ela fique tostadinha para dar mais um sabor nesse nosso pão, tá? E colocamos o cheiro verde no alho poró. Antes da gente fazer o corte, vamos só lembrar como que a gente faz para fazer os cortes nesses pães alongados, ó. Então eu tenho aqui o meu pão, tá? Eu tenho aqui, ó, que imaginar duas linhas paralelas, sempre, tá? Baguete, filão, eu imagino essas duas linhas. E eu venho com um corte na diagonal. Corto aqui e corto aqui. Aonde termina o primeiro corte, começa o segundo corte. E assim sucessivamente, tá? Se o pão for maior, a gente vem trabalhando com os cortes dessa maneira. Por quê? Porque eu mantenho a estrutura do pão. Se eu pegar esse pão recheado agora e cortar assim, ó, o que vai acontecer? Essa estrutura eu vou perder. Ele vai abrir para lá, vai abrir para cá e eu não vou ter o meu pão. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Também não posso cortar reto, porque senão ele não abre, senão ele não mostra o recheio. Então a gente tem que trabalhar sempre
imaginando as duas linhas e cortando na diagonal. Combinado? Vamos lá. Temos aqui a gilete, a estrutura aqui para segurar a gilete, esse apoio, e agora nós vamos realizar os cortes. Como o nosso pão ainda não foi fermentado, eu consigo até segurar ele, tá? Para eu ter mais apoio para cortar. Só tomar cuidado para não cortar a mão, né? Ó, eu venho aqui então e faço como a gente combinou no desenho anterior, ó. 1, 2, ó. 1, 2. Pessoal, eu vou fazer o corte até eu achar o recheio. Olha lá, ó. Dá pra ver a calabresa lá dentro, tá? Ó, corte bem fundo, ó. 1, 2. Tá? E agora aqui no alho poró, ó, a lâmina reta, tá? Não precisa ser angulada. A gente não quer a pestana, a gente quer que ele abra, ó. 1, 2. Olha lá o alho poró. Tá? De novo aqui. 1, 2. 1, 2. Dá pra gente ver aqui no corte do pão, ó, a calabresa e o alho poró. Então nos cortes tem que aparecer o recheio, tá? E agora nós vamos levar para a fermentação final. Aqui em Presidente Prudente, temperatura média 27, 28 graus. 30 a 40 minutos eu tenho o meu pão pronto para ir para o forno. Vamos lá! E nossos pães fermentaram, olha lá que lindos, dobraram de tamanho. Agora a gente vai levar para o forno. Vou escolher aqui na padaria o forno turbo 180 graus. Por quanto tempo? De 12 a 15 minutos eu tenho o meu preparo pronto, tá? Sem a necessidade do vapor. A própria umidade do pão vai dar a crocância que eu quero. No forno de lastro, 200 graus, de 15 a 20 minutos. Demora um pouquinho mais, tá? Sem a necessidade de vapor. No forno doméstico, aí a gente escolhe a temperatura de 200 graus, média, alta. Vai depender muito, claro, do seu equipamento, tá? De você conhecer o seu equipamento. 200 graus, a gente deixa 15 minutinhos, dá uma olhadinha, vê se precisa virar a assadeira, se estiver queimando mais no fundo. Não tem problema de abrir o forno, igual acontece com os bolos, tá? O pão você pode abrir sem medo de ser feliz, tudo bem? Aí a gente deixa 15 minutinhos, dá uma olhadinha, aí vai mais uns 10 minutinhos. Um total de 25 minutos no forno doméstico. Combinado? Então vamos pro forno, vamos lá! E os nossos pães recheados saíram do forno, olha lá que coisa mais linda. O dourado muito interessante, né, pessoal? O recheio aparecendo. Tudo isso faz parte do processo, faz parte da gente saber o que está fazendo. Nós vamos esperar esses pães esfriarem e aí nós vamos cortar e ver como é que eles ficaram por dentro. Vamos lá! E os nossos pães já esfriaram e agora a gente vai ver como é que eles ficaram por dentro, ó. Então esse aqui é alho poró e esse aqui calabresa. Vamos cortar o de calabresa primeiro. Existe uma leve crocância, lembra da história da água? Tem um recheio no pão todo, ó. Recheio, tá? Isso aqui é muito importante, não é o recheio aqui no meio só. Vamos cortar o de alho poró assim agora, ó. Dá pra gente entender melhor esse lance do recheio no pão todo, tá? Ó. A gente consegue analisar aqui, ó. Tem o recheio de fora a fora, tá vendo? Ó? Isso aqui é muito importante. Toda mordida que o cliente der, ele vai ter recheio, tá bom? E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão recheado, olha lá, ó. Que coisa linda, né, pessoal? Eu gosto muito. Vamos mandar essa informação para mais pessoas. É só vocês clicarem aí dizendo que gostaram, que essa informação chega para mais pessoas, para que elas sejam felizes fazendo pão. Combinado? Quero agradecer a vocês por todo o carinho e o apoio para que esse canal aconteça. Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro aqui na cidade de Presidente Prudente, que nos fornece toda a estrutura e os insumos para a gravação dos vídeos. E hoje quero agradecer ao pessoal da padaria, Leandro Batista e Hamilton Bessegato. Muito obrigado, viu? De coração, tá? Galera, vamos continuar essa energia boa no Instagram, @chefmancuso.
Vamos colocar lá as fotos que a gente produz aqui na padaria e vocês mandem as fotos do que vocês produzem na casa de vocês, tá certo? Qualquer dica, sugestão, crítica, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre lendo e nos ajudam muito. Tudo bem? Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro, tchau!